Você sabia que existe um momento específico da infância que determina se seus filhos manterão a fé quando se tornarem adultos? Não é o que você imagina, e hoje você vai descobrir exatamente qual é esse momento e como criá-lo em sua casa. Seja muito bem-vindo ao Entre Céu e Casa, o lugar onde famílias cristãs descobrem como construir lares onde Deus verdadeiramente habita. Eu sou sua companheira nesta jornada de fé e hoje vamos falar sobre algo que pode transformar completamente o futuro espiritual dos seus filhos. Nos próximos minutos, você descobrirá 7 rituais familiares simples que não apenas aproximarão sua família de Deus, mas criarão memórias espirituais tão poderosas que seus filhos as levarão para toda a vida. E por que isso é tão urgente? Porque pesquisas mostram que 80% das crianças que crescem em lares cristãos abandonam a fé na vida adulta. 80%. Isso significa que de cada 5 filhos criados em famílias cristãs, apenas um mantém a fé quando cresce. Mas existe uma descoberta surpreendente que mudou completamente minha perspectiva sobre educação cristã e preciso dividir isso com você antes de revelarmos os rituais. Esta descoberta veio de uma pesquisa feita com adultos que mantiveram a fé cristã ao longo da vida, e o que os pesquisadores encontraram foi impressionante. O que determina se uma criança manterá a fé não são os grandes eventos religiosos, não são os campamentos de jovens espetaculares, nem mesmo os sermões poderosos que elas ouvem na igreja. O que realmente marca uma criança para toda a vida são os pequenos momentos cotidianos onde ela experimenta a presença de Deus de forma íntima e pessoal dentro de casa. A neurociência nos ensina algo fascinante sobre como nossa mente funciona. Quando uma criança vive experiências carregadas de emoção positiva, especialmente quando essas experiências se repetem de forma consistente, elas criam o que os cientistas chamam de âncoras neurais. Essas âncoras ficam gravadas no cérebro de uma forma tão profunda que mesmo décadas depois, quando aquela criança já é um adulto enfrentando crises, essas memórias são automaticamente ativadas. Imagine o seguinte cenário. Seu filho hoje tem 8 anos. Daqui a 20 anos, ele está passando por um momento difícil no casamento, perdeu o emprego e está questionando se vale a pena continuar lutando. De repente, algo desperta nele a lembrança daquele momento especial quando vocês oravam juntos antes de dormir, quando ele sentia o carinho de Deus através das suas mãos sobre a cabeça dele, quando ele ouvia você sussurrar bênçãos sobre a vida dele. Essa memória não é apenas uma recordação fofa da infância, é uma âncora espiritual que o conecta instantaneamente com a realidade de que ele é amado por Deus, de que não está sozinho, de que existe esperança. É isso que diferencia ensinar sobre Deus de viver com Deus. Veja o exemplo de Samuel na Bíblia. O que marcou a vida daquele menino não foi apenas o fato de ele ter ouvido a voz de Deus uma vez. Foi a rotina diária de viver no templo, de participar dos rituais sagrados, de ver Eli demonstrar reverência a Deus todos os dias. Quando Deus finalmente falou com Samuel, o coração do menino já estava preparado porque ele cresceu imerso em um ambiente onde encontrar com Deus era algo natural e cotidiano. Mas aqui está algo crucial que descobri e preciso compartilhar com você. Existe um erro que 90% das famílias cristãs cometem sem perceber. Um erro tão sutil que destrói o poder desses rituais antes mesmo deles começarem. Qual é esse erro? É transformar momentos sagrados em obrigações mecânicas. Muitas famílias começam bem, criam rituais lindos, mas com o tempo esses momentos se tornam apenas mais uma tarefa na lista do dia. A oração antes da refeição vira uma fórmula decorada que ninguém presta atenção. O culto doméstico se torna uma chatice que todos querem que acabe rápido. A leitura bíblica vira um monólogo chato onde só os pais falam. Para que os rituais familiares sejam realmente transformadores, eles precisam estar fundamentados em 3 pilares essenciais. O primeiro pilar é a consistência. Aqui não estamos falando de perfeição, mas de regularidade. É muito melhor ter um momento simples de 5 minutos todos os dias do que um culto elaborado de 1 hora que acontece apenas quando sobra tempo. A consistência cria expectativa e segurança na criança. Ela sabe que todos os dias, naquele momento específico, a família se encontra com Deus.
Isso gera uma sensação de estabilidade e propósito que vai muito além do momento em si. A criança aprende que Deus não é alguém que visitamos apenas aos domingos, mas alguém que faz parte da rotina da família. O segundo pilar, e talvez o mais importante, é a conexão emocional. Os rituais precisam tocar o coração, não apenas a mente. Isso significa usar linguagem afetiva, incluir contato físico como abraços e imposição de mãos, celebrar as pequenas vitórias, chorar juntos nos momentos difíceis. Quando as emoções estão envolvidas, as memórias se tornam indeléveis. Agora que você conhece os 3 pilares fundamentais, está na hora de revelar os 7 rituais específicos que podem transformar sua família. Mas atenção, o primeiro deles acontece antes mesmo de seus filhos acordarem e tem o poder de transformar o dia inteiro da família. O primeiro ritual é a oração da proteção matinal. Todos os dias, antes dos seus filhos acordarem, você dedica alguns minutos para orar especificamente por cada um deles. Não é uma oração genérica, mas uma oração personalizada, onde você menciona o nome de cada filho e pede a proteção de Deus sobre áreas específicas da vida dele. Por exemplo, se você tem um filho que está enfrentando dificuldades na escola, você ora: Senhor, eu coloco o João nas suas mãos hoje, que ele sinta sua presença na sala de aula, que tenha sabedoria para entender as lições, que encontre favor diante dos professores. Se você tem uma filha adolescente que está lidando com questões de autoestima, você ora: Pai, lembra a Maria hoje de como ela é preciosa aos seus olhos, que ela se veja como tu a vês, que ela tenha coragem para ser quem tu a criaste para ser. O impacto espiritual disso é extraordinário. Primeiro, porque você, como pai ou mãe, começa o dia conectado com Deus e focado no bem-estar dos seus filhos. Segundo, porque existe uma proteção espiritual real, que é liberada quando os pais oram pelos filhos. E terceiro, quando você conta para seus filhos que orou por eles pela manhã, eles se sentem amados e valorizados de uma forma única. O segundo ritual é o momento da gratidão à mesa. Antes de cada refeição principal, em vez de fazer apenas uma oração rápida de agradecimento, vocês praticam os 3 agradecimentos específicos. Cada pessoa à mesa compartilha 3 coisas pelas quais está grata naquele dia. Mas não podem ser coisas genéricas, como agradeço pela comida. Tem que ser específico. Agradeço porque a professora elogiou minha redação hoje. Agradeço porque encontrei aquela música que estava procurando. Agradeço porque o papai chegou mais cedo do trabalho. Essa prática transforma completamente a atmosfera familiar. As crianças aprendem a enxergar a mão de Deus nos detalhes da vida cotidiana. Elas desenvolvem um coração grato e uma perspectiva positiva, mesmo diante das dificuldades. E as refeições deixam de ser apenas momentos de alimentação do corpo para se tornarem momentos de alimentação da alma. O terceiro ritual é a bênção do boa noite. Todo dia, antes de cada filho dormir, você impõe as mãos sobre ele e declara uma bênção específica sobre a vida dele. Não precisa ser uma oração longa, mas precisa ser intencional e cheia de fé. Você pode dizer algo como: que o Senhor te guarde durante esta noite, que você tenha sonhos abençoados, que você acorde amanhã cheio de alegria e disposição para viver os planos que Deus tem para você. Essas palavras são plantadas no subconsciente da criança durante o sono, que é quando a mente está mais receptiva. Além disso, o toque físico libera ocitocina, o hormônio do amor e da confiança, criando uma associação positiva entre a presença dos pais, o amor de Deus e a sensação de segurança. Esses 3 primeiros rituais já são poderosos, mas os próximos 4 são ainda mais especiais. O quarto ritual, em particular, é tão simples que você pode começar hoje mesmo, mas tão profundo que seus filhos se lembrarão dele pelo resto da vida. O quarto ritual é o versículo da semana. Todo domingo, a família escolhe em conjunto um versículo bíblico que será o foco da semana. Mas não é apenas para decorar. Durante os 7 dias, vocês procuram formas práticas de viver aquele versículo. Se o versículo fala sobre perdão, vocês procuram oportunidades de perdoar.
Se fala sobre generosidade, vocês fazem algum ato de generosidade juntos. Se fala sobre coragem, vocês encorajam uns aos outros a enfrentar os medos. No final da semana, vocês se reúnem para compartilhar como cada um vivenciou aquele versículo. As crianças contam situações onde lembraram da palavra. Os pais compartilham como aquele versículo os ajudou nas decisões. Assim, a Bíblia deixa de ser apenas um livro para ser consultado e se torna um manual prático para a vida. O quinto ritual é o Domingo da Família com Deus. Um domingo por mês, vocês dedicam o dia inteiro para atividades especiais em família que conectem todos com Deus. Pode ser um piquenique no parque, onde vocês observam a criação de Deus. Pode ser uma tarde fazendo trabalho voluntário juntos. Pode ser um momento de louvores e brincadeiras em casa. O importante é que seja diferente da rotina, que todos participem do planejamento e que seja divertido. Crianças aprendem melhor quando estão se divertindo. Quando elas associam a presença de Deus com momentos de alegria e união familiar, elas naturalmente vão querer buscar mais dessa presença. O sexto ritual são as orações de emergência. Você ensina seus filhos que sempre que algo difícil acontecer, antes de qualquer outra reação, eles podem fazer uma oração rápida pedindo ajuda a Deus. Pode ser antes de uma prova difícil, quando estão com medo de alguma coisa, quando machucaram o joelho brincando, quando estão tristes por alguma coisa. A oração pode ser super simples. Jesus, me ajuda agora. Ou, Senhor, eu preciso de você. O objetivo é criar um reflexo automático de buscar Deus nos momentos de necessidade. Com o tempo, isso se torna um hábito tão natural que mesmo quando são adultos, diante de qualquer desafio, a primeira reação deles é se conectar com Deus. O sétimo ritual é o ritual da segunda chance. Toda vez que uma criança comete um erro, depois que ela já foi corrigida e disciplinada de forma adequada, vocês fazem um momento especial de restauração. Vocês conversam sobre como Deus nos dá novas oportunidades todos os dias, oram juntos pedindo perdão e sabedoria e então declaram um novo começo. Esse ritual ensina as crianças sobre a graça de Deus de forma prática. Elas aprendem que errar não significa ser rejeitado, mas significa ter uma nova oportunidade de acertar. E isso constrói uma autoestima saudável e uma compreensão profunda do caráter amoroso de Deus. Agora você conhece os 7 rituais, mas ainda falta a parte mais importante: como implementá-los sem causar resistência. Porque a verdade é que existe uma forma certa e uma forma errada de começar esses rituais em casa. A estratégia mais eficaz é a dos pequenos passos. Não tente implementar todos os rituais de uma vez. Comece com apenas um, o que parecer mais natural para sua família. Pratique esse ritual por 2 semanas até que se torne um hábito. Só então introduza o segundo ritual. Se você encontrar resistência, especialmente de crianças maiores ou adolescentes, não force. Em vez disso, converse sobre o que eles gostariam que fosse diferente. Talvez o horário não esteja adequado, talvez eles queiram participar mais ativamente da escolha das atividades. Lembre-se, o objetivo é criar conexão, não obediência cega. Para famílias monoparentais, os rituais podem ser adaptados perfeitamente. Na verdade, às vezes é até mais fácil, porque há menos pessoas para coordenar. O importante é manter a consistência e a qualidade dos momentos, não a quantidade de participantes. Um cronograma sugerido seria: 1ª e 2ª semana, implemente a bênção do boa noite. 3ª e 4ª semana, adicione o momento da gratidão à mesa. 5ª e 6ª semana, inclua a oração da proteção matinal. E assim por diante, sempre respeitando o ritmo da sua família. Os sinais de que os rituais estão funcionando são claros. As crianças começam a lembrar dos momentos por conta própria. Elas fazem perguntas sobre Deus de forma mais natural, demonstram mais gratidão no dia a dia, e você percebe que a atmosfera da casa fica mais harmoniosa e cheia de paz.
Mas preciso te contar uma história real que vai te emocionar e mostrar o verdadeiro poder desses rituais. É sobre uma família que estava quase desistindo da fé. Conheci essa família há alguns anos. Os pais, Carlos e Ana, tinham 3 filhos. Um de 16 anos, uma de 12 e um de 8 anos. Eles frequentavam a igreja há muitos anos, mas a vida familiar estava caótica. O filho mais velho estava se envolvendo com más companhias, a filha do meio estava rebelde e questionando tudo, e o caçula estava desenvolvendo comportamentos agressivos na escola. Carlos trabalhava tanto que mal via os filhos durante a semana. Ana estava exausta tentando dar conta de tudo sozinha. Eles oravam juntos apenas nas refeições de domingo, quando conseguiam se reunir. A leitura bíblica havia se tornado um monólogo chato que ninguém prestava atenção. Os pais se sentiam fracassados e começaram a questionar se toda aquela educação cristã estava realmente fazendo diferença. Foi quando Ana participou de um encontro onde falei sobre rituais familiares. Ela chegou em casa determinada a tentar uma última vez, mas em vez de tentar mudar tudo de uma vez, ela começou pequeno. Escolheu começar com a bênção do boa noite, apenas para o filho caçula, que era quem mais precisava de atenção naquele momento. Na primeira noite, o menino estranhou. "Por que você está fazendo isso, mãe?" Ela explicou que estava aprendendo formas novas de mostrar o amor de Deus para ele. O menino não disse nada, mas também não resistiu. Na segunda noite, ele já estava esperando. Na terceira noite, ele perguntou: "Você não vai esquecer de orar por mim hoje, né?" Em uma semana, aquele momento havia se tornado o favorito do menino. Ele começou a se abrir, contar sobre o que havia acontecido na escola, dividir seus medos e sonhos. Ana ficou tão encorajada que decidiu incluir a filha do meio. A menina, que estava na fase rebelde dos 12 anos, resistiu no começo. "Mãe, isso é muito infantil." Mas Ana foi sábia. Em vez de forçar, ela disse: "Tudo bem, mas posso orar por você mesmo assim? Você não precisa participar." Depois de uma semana vendo o irmão mais novo ficar mais calmo e feliz, a menina pediu para participar também. O ponto de virada aconteceu quando eles implementaram o ritual do versículo da semana. O versículo escolhido foi: "Suportai-vos uns aos outros em amor." Durante aquela semana, em vez de brigar como sempre faziam, os irmãos começaram a se lembrar do versículo e tentar se entender. Carlos, que inicialmente achava que essas práticas eram coisa de mulher, ficou impressionado com a mudança de clima em casa. Ele decidiu se envolver também, assumindo as orações de proteção matinal. Todo dia, antes de sair para trabalhar, ele passava no quarto de cada filho, empunha a mão sobre eles ainda dormindo e orava baixinho. O filho mais velho, que estava na fase mais difícil da adolescência, foi o último a aderir. Mas uma noite, depois de um dia particularmente difícil na escola, ele procurou a mãe e disse: "Mãe, você pode fazer aquela oração que você faz com meus irmãos?" Ana chorou de emoção. Em 6 meses, aquela família estava completamente transformada. O filho mais velho não só abandonou as más companhias, como se tornou líder do grupo de jovens da igreja. A filha do meio desenvolveu uma relação linda com Deus e começou a escrever poesia sobre fé. O caçula se tornou uma das crianças mais doces e obedientes da escola. Mas o mais impressionante aconteceu anos depois. O filho mais velho, já casado e com filhos próprios, disse para a mãe: "Mãe, sabe qual é a lembrança mais forte da minha adolescência? É você e papai orando por nós todos os dias. Nos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu pensava em desistir de tudo, eu lembrava daquelas orações e sabia que não estava sozinho." Esta história mostra algo que todo pai e mãe cristão precisa entender. Não são os rituais em si que transformam, é o que eles representam. Momentos onde Deus deixa de ser um conceito distante e se torna uma presença real e íntima na vida da família. Quando você cria esses rituais, você não está apenas ensinando sobre Deus. Você está mostrando aos seus filhos como é viver com Deus. Você está criando memórias espirituais que funcionarão como âncoras de fé pelo resto da vida deles. Quando seus filhos se tornarem adultos e enfrentarem tempestades, essas memórias os trarão de volta para casa, de volta para os braços do Pai. Vamos recapitular o que descobrimos hoje. Os 3 pilares fundamentais são consistência, participação ativa e conexão emocional. Os 7 rituais transformadores são a oração da proteção matinal, o momento da gratidão à mesa, a bênção do boa noite, o versículo da semana,
o domingo da família com Deus, as orações de emergência e o ritual da segunda chance. E a chave para o sucesso é a implementação gradual, respeitando o ritmo da sua família. Agora eu quero ouvir você. Nos comentários, me conta qual desses rituais você pretende implementar primeiro na sua família. E se você já pratica algum ritual familiar, compartilha com a gente como tem sido essa experiência. Sua história pode inspirar outras famílias que estão começando essa jornada. Se este vídeo foi útil para você, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Toda semana eu trago conteúdos práticos para ajudar famílias cristãs a construírem lares onde Deus verdadeiramente habita. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com outros pais e mães que precisam ouvir essa mensagem. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E quando as crianças crescem e começam a questionar a fé? Como manter a conexão espiritual com adolescentes rebeldes que não querem mais participar de nada relacionado à igreja? Essa é uma pergunta que recebo muito aqui no canal. E no próximo vídeo eu vou compartilhar estratégias específicas para reconquistar o coração dos filhos adolescentes sem forçar nada. Lembre-se, você não está sozinho nesta jornada de educar filhos para o reino de Deus. Entre céu e casa, construímos juntos um lar onde Deus habita, onde o amor circula livremente e onde cada membro da família cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente sua família e até o próximo vídeo.